Muito bem. Muito bem. Na quarta-feira, nós começamos a andar pelo Salmo 51. Quarta-feira nós concluímos que Davi, nós aprendemos que o Salmo 51, Davi escreveu logo na sequência que ele havia pecado com Betseba, matado seu marido, a engravidado, seu filho havia morrido, foi ao templo ali, nu, com sacos e cinzas, ou no templo, ele confessa o seu pecado. E a característica básica que nós aprendemos quarta-feira é que ele entendeu duas coisas interessantes sobre si. A primeira é que ele havia pecado, e ele tem nojo de si mesmo. Ele reconhece a gravidade e confessa o seu pecado. Segunda coisa interessante que aprendemos é que ele entende que contra Deus ele havia pecado. Nós temos uma doce ilusão de resolver tudo aqui debaixo do sol. Achar que nossas mágoas não afetam Deus. Não, estou magoado com pessoa, mas minha vida espiritual está ok. Não existe. Nós não pecamos, como Davi nos ensina, nós não pecamos, não há como pecar sem que esse pecado, sem que essa ofensa atinja Deus. Pois se Deus é seu Pai, Ele também é do seu próximo. Então quando você peca contra o seu próximo, você automaticamente pecou contra Deus, e Davi então diz, pequei, Deus contra ti somente pequei. Ele continua então do verso 5 até o 11, dizendo, purifica-me, lava-me, dá-me vida, cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável e reto. Nós aprendemos na quarta-feira que Davi questiona a sua existência, que Davi questiona a sua integridade, que Davi questiona a sua postura, que Davi assume o seu pecado. Mas em momento algum nós encontramos no Salmo Davi duvidando da sua salvação em Deus. Havia pecado, havia transgredido, estava com nojo de si mesmo, estava revoltado com os atos que havia feito. Nós chegamos até essa conclusão que não existe arrependimento de fato e de verdade se eu não reconhecer a gravidade daquilo que eu fiz. Eu até brinquei dizendo a verdade que eu estou farto de tantos abraços falsos de desculpa. A gente sabe que no fundo, de fato e de verdade, a maioria expressiva de nós só tentamos resolver aqui sob o ponto de vista político aqui debaixo da terra. Nós fingimos demência e fingimos que está tudo bem, vida que segue. Com aqueles que estão à nossa volta, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos. Fingimos essa demência de que está tudo bem e vida segue. Nós aprendemos que a verdadeira restauração se dá quando eu olho para Deus e entendo que o meu pecado afetou Deus. Que o meu pecado, Ele lançou em Deus resquícios, sujeiras do meu coração impuro. Nós aprendemos que Ele olha para Deus e diz, não esconde a tua face dos meus pecados. Perdoa-me. Mas eu quis frisar e quero hoje partir desse pressuposto de torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Que agora, a partir de hoje, nós veremos do verso 12 até o final do Salmo, em momento algum Davi pede a Deus que o salve, mas tão somente que torne a dar a ele a alegria da sua salvação. A salvação estava ali. O que não estava era a alegria de ser salvo. O que não estava ali no coração de Davi era aquele sentimento espetacular de que eu sou de Deus e Ele é meu, eu sou do meu amado e meu amado é meu, eu ando com Ele, Ele anda comigo. O que não estava com Davi era o prazer da casa do Senhor. Mas a salvação estava ali.
seu coração. Nós paramos no 11. Então hoje, o verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E é incrível, porque isso é uma discussão lá da Idade Média para cá, vem se debatendo e discutindo, afinal, perdemos ou não perdemos a salvação. E me parece que Davi, na sua pedagogia, ele pega os pecados capitais e centrais e escandalosos e cometem tudo de uma vez só. Ele adultera, ele mata, ele mente, ele ludibria, tudo num ato só. Ele cobiça, tudo num ato só, com Betseba. Mas eu sinto Davi me ensinando, quando ele olha para Deus e diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Desde a Idade Média, então, se discute isso, mas o que os ensinos neotestamentários, ou seja, o que Jesus Cristo nos ensinou no Novo Testamento, é que aquele que está em suas mãos, ninguém, absolutamente ninguém pode arrebatar. Então, meu querido, minha querida, se você um dia chegou nas mãos de Jesus Cristo, aí Paulo, de forma poética, malversina, ele diz: não há espada, não há anjo, não há demônio, não há homens, não há fome, não há nudez, não há miséria, não há nada, altura ou profundidade que possa me apartar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então diz assim, diz assim com vida, se eu estiver nas mãos de Jesus, ninguém, absolutamente ninguém, pode me tirar. Aí Davi ora, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ela está aqui, Deus. Tua salvação está dentro de mim, tua salvação está na minha alma, tua salvação está dentro do meu coração, mas eu pequei contra ti, estou com nojo de mim, estou triste. Então o salvo passa momentos de deserto? É claro. Então o salvo passa momentos de tristezas? É claro. Então o salvo em Jesus Cristo passa momentos de tribulação? É claro. Então o salvo passa momentos que não tem vontade de louvar, de vir à igreja, de servir a Jesus? É claro. O que temos que aprender com Davi é esta simples e clara oração: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Jesus diz isso a uma das igrejas da Ásia: torna-te, lembra. Talvez seja um dos conselhos mais sábios que Jesus tenha dado, se é que eu possa dizer que teve outro conselho que não foi tão sábio quanto. Enfim, vou mudar a proposição. É um dos conselhos que Jesus dá que eu mais gosto, que para mim salta do Apocalipse de João, quando Jesus diz à igreja: lembra de onde você caiu, lembra onde você pecou. Davi, lá na porta do templo, lembra, Davi, onde você pecou? Sim, matei o Urias, sim, adulterei com Betseba, sim, gerei um filho em maldição que morreu de febre, sim, pequei contra o meu Deus. Eu lembro. Talvez vai chegar um dia em que você esteja rastejando na porta do templo para reconhecer diante de Deus: sim, Deus, eu lembro. Eu lembro do exato momento em que blasfemei, eu lembro do exato momento que eu rejeitei a tua palavra, eu lembro do exato momento que eu feri o meu próximo, eu lembro do exato momento que eu desdenhei do meu pastor, eu lembro do exato momento que eu pequei, e agora eu sei que pequei contra ti. E aí o conselho, a igreja continua. Lembrou? Meu querido, você lembrou? Então agora, arrepende. Davi olha e diz: contra ti pequei. Contra ti somente eu pequei. Perdoa-me.
Isso é arrependimento. Sabe, não é aquela coisa que eu vivo em escola nesses últimos 20 anos. Sabe, aquela coisa assim, tipo assim, brigou, pega na mão e pede desculpa. Desculpa, desculpa. E lá fora a gente resolve na porrada. Não! Amadurece, querido, você não é uma criança. Você é um filho de Deus. Você é um cristão que precisa olhar e se arrepender. E talvez até como o pequeno Zaqueu descer de cima da árvore e ir lá consertar as besteiras que fez. Isso é perdão. Jesus então olha a igreja e diz: lembra de onde você caiu no Apocalipse de João? Arrepende-te. Mas não para aí não. Agora volta ao primeiro amor. Não sei se você, como eu, consegue pegar o texto de Davi tantos anos antes, 900 e tantos anos antes, somando a data da escrita de Apocalipse, podemos arredondar em 1000 anos depois. Davi fala a mesma coisa que Jesus fala à igreja da Ásia. Arrepende-te, lembra de onde caiu, arrepende e volta ao primeiro amor, às primeiras obras. O que é o verso de Davi? Torna a dar a alegria da tua salvação, a não ser voltar às primeiras obras. Fico imaginando quantos de nós estamos morrendo. Eu estava pensando hoje, sabe qual é o melhor grupo de WhatsApp da igreja? Vocês não pensam nisso, né? Acho que só eu, tem hora que eu penso, tem uns trem que só eu que penso. Mas um dia eu vou tomar Ritalina e eu vou parar de pensar tanto. Mas enquanto o pensamento está acelerado, como diz meus alunos, está acelerado, a gente pensa em tudo. E eu fiquei pensando, o melhor grupo de WhatsApp para se estar é o grupo da igreja. Lá não tem pagação de sapo, lá não tem cobrança de chegar no horário. Gente, tem duas coisas que eu acho chique. Eu acho chique aquelas pessoas que o dia que estão deprimidas, pegam um livro, abre, vai ler e medita sobre a vida. Normalmente a gente come. A gente pega 2 pratos, pede uma pizza, um x-tudo e come até tirar o preto e vestir um arco-íris. Dizem as más línguas. Se bem que o preto emagrece. E uma outra coisa, Jaciara, que eu acho chique, é a pessoa chegar no meio do culto e entrar como se não fosse devedor e sentar. Gente, sabe uma coisa que eu queria? Aposentar, claro. Ah, que sonho. Mas a reforma da Previdência não me permite. Diz para mim, a reforma da Previdência olhou para mim e disse: isso não te pertence mais. Então tá, vida que segue. Mas já que não vai dar para aposentar com a reforma da Previdência, se a gente pudesse quebrar todos os pontos eletrônicos do universo e nunca mais ter que chegar na hora. Você não vai ver uma apagação de sapo. Que liberdade, que vida poder chegar no culto, no meio do culto. Melhor ainda se o pastor dissesse o exato momento da hora, minuto e segundo que a ceia fosse servida. Eu chegava 3 minutos antes e saía 2 minutos depois. Mas no grupo da igreja não tem isto. Não tem a alegria das primeiras obras. Lá tem o cotidiano, as notícias: morreu, nasceu, viveu, fez aniversário, campanha de vacina, isso ou aquilo. Mas entra lá no grupo da liderança. Mas entra lá no grupo dos diáconos. Mas entra lá no grupo do louvor. Chega na hora, você não vai cantar. Faz isso ou faz aquilo. Você é líder e líder não pode assim. Porque líder precisa viver a alegria da salvação como se fosse seu último dia. Davi ora tão somente o que Jesus diz à igreja: torna-me a trazer a alegria da tua salvação. Tá, eu me arrependo, quando eu disse diversas vezes que você não era salvo, não é um problema mais meu. Finalmente eu entendi, depois de tantos anos, a salvação é um problema teu e do teu Deus.
Mas pelos frutos, evidentemente, conheceremos a árvore, diz a palavra. E quem vive a alegria da salvação é algo incrível. E Davi continua e sustém-me com espírito voluntário, com espírito disposto. Gosto de ser humano. Contrariando o que muitos pensam, eu até gosto de vocês. Contrariando o que metade dos meus alunos pensam, eu gosto deles. Só não compartilho com significado de amor neste tempo. Significado é deixar fazer o que quer, concordar com tudo, nunca, nunca, nunca contrariar. Dizer a verdade? Não, a verdade dói, então não diga. Só não concordo com isso. Então eu acabo dizendo a verdade, eu acabo contrariando. Mas é algo interessante que Davi nos ensina, sustém-me com espírito voluntário. Então, às vezes, contei a história do contrariar isso ou aquilo. Quando eu penso nesse Davi, lá no chão, enterrando seu filho, recém-nascido, tendo que encarar toda a sua família, porque seu pecado, como diz o pastor, pecado só é ruim quando os outros ficam sabendo. Até então ninguém sabia que Davi tinha matado Urias, que Davi tinha pecado com Betseba. Mas quando seu filho morre, o Israel de Deus toma conhecimento do pecado do rei. Como assim? O rei que matou Golias, que assumiu o trono, que venceu batalhas. Agora, um pecador, adúltero, assassino, mentiroso. Todos ficaram sabendo. Mas a sua oração subsequente a torna dar-me a alegria da tua salvação, é sustém-me com espírito voluntário. Sabe uma coisa que eu acho que a NASA deveria estudar? Cristão morto. Crente morto é um trem que eu acho que a NASA tinha que estudar. Não tem alegria de nada. Vir à igreja é um sacrifício. Chegar na hora é um sacrifício. Amar o irmão na sua dificuldade é um sacrifício. Ser dizimista é um ferimento aos direitos humanos. Como assim? Isso é opressivo. Chega a ser opressão. Eu acho interessante. Penso que a NASA deveria estudar tais mentes. Porque a palavra de Deus, ela nos deixa claro que nossa oração deveria ser sim, sim e não, não. Sou crente. Sou salvo, sou filho de Deus, então sustém-me com espírito voluntário. Para que todo dia a alegria da tua salvação seja visível em mim. Aí ele no verso 13, ele diz, então eu ensinarei aos transgressores. Mas como assim então? Você nunca deu aula, talvez a maioria expressiva aqui, nunca deu aula numa sala de 5º ano, por exemplo, como é a minha realidade. Vai dar aula no 5º ano e erra para você ver um trem. Você não pode errar. Eles acham que você é um semideus. Eu quero contar uma história lá de 1978, né, Luzia, se estiver em online, lá da roça, minha irmã mais velha que morreu, era professora da zona rural. E aí um dia, uma família atravessou o espigão, como o jacaré faz para ir de uma lagoa para outra quando seca, Essa família atravessou o espigão, foi do norte ao sul, lá na casa da minha irmã, para perguntar como é que fazia doce de abóbora. Ela olhou assim e disse, não sei. Quase acabou a carreira do magistério dela. Como assim? A professora não sabe fazer doce de abóbora. Que professora que não sabe fazer doce de abóbora? Que merda de professora é essa que não sabe fazer um doce de abóbora? Você vai, dizem por aí as más línguas, que você só é motoqueiro de fato e de verdade depois de 3 ou 4 quedas, tombas, bem capotada. É, Rony? Até então você está aprendendo. Dizem por aí que você só é professor de fato e de verdade em um 5º ano, quando você erra a porcentagem lá no quadro
e seu aluno olha para a sua cara e ele acerta, como se você fosse minha irmã lá em 1978, que não sabia fazer doce de abóbora. Aí a maturidade olha para nós e diz assim, respira, fala assim, não tem que saber tudo, vamos lá de novo, passo a passo. Porque a vida não é feita assim. Parece muita ousadia do pequeno Davi. Deus, eu pequei contra ti, estou com nojo de mim, purifica-me, lava-me, meu pecado está diante de mim todos os dias, torna agora a trazer a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Aí no versículo 13, então eu ensinarei aos transgressores. Como assim? Você não sabe fazer doce de abóbora, mas é a professora? Como assim? Você errou a porcentagem no quadro, mas você é o professor? Como assim? Você adulterou? Você mentiu? Você matou? E faz uma proposta para Deus, faz uma obra em mim que eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus. Se tem um trem que eu, como pastor e pregador do Evangelho, preciso crer contra as minhas possibilidades, contra as minhas raízes, contra a minha vontade, é que Deus transforma qualquer um, em qualquer situação, em filho dele. Ele é mestre em tirar do reino das trevas e transportar para o reino de luz. Deixa eu te contar um trem, cara, que talvez ninguém nunca tenha te contado. Deus perdoa você. O aluno talvez não, a família talvez não tenha perdoado minha irmã não saber fazer doce de abóbora. Talvez meu aluno vai crescer com uma mágoa e com uma rachadura no coração porque eu errei a porcentagem. Mas quero te dizer uma coisa. Jesus perdoa você de uma forma tão sublime, tão gloriosa, que Ele restaura a alegria da salvação, que Ele te sustém com espírito voluntário, de pé, vivo, sem a NASA ter que te estudar. E Ele te chama para olhar para o pecador e dizer assim, eu pequei, matei, adulterei, menti, e eu sou a prova viva de que Jesus perdoa. Então eu irei e ensinarei os transgressores que não vale a pena. E foi o que Davi aprende no 51. Não vale a pena viver longe de Deus. No versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. É da minha salvação, não é de uma salvação a ser conquistada. Não é de uma salvação. Ontem, lamentavelmente, vi uma cena tão distante, como diria o Shrek. Estava no culto de aniversário de uma igreja, em outra cidade, estávamos, e o pastor pregou, posso até dizer belamente o texto. E aí ele encerra dizendo assim, então, você tem que ser obediente, senão você nunca terá a bênção. O pastor da igreja local, quando ele terminou, pegou o microfone e consertou. Consertou ferrenhamente de uma forma que eu não teria coragem, se fosse aqui. Porque a bênção de Deus, ela não está... Deixa eu te falar, a salvação de Deus não está engarranchada em nada que eu possa fazer, dizer ou pensar. A salvação de Deus está tão somente engarranchada em Cristo Jesus, ali na cruz, morto em meu lugar, ali na sepultura, ressurreto ao terceiro dia, ali no céu ascendido, no trono, do lado direito de Deus, reinando eternamente. Deixa eu te falar. Davi olha e diz, Deus da minha salvação.
e a minha língua te louvará continuamente, e louvará a tua justiça. Aí ele encerra o verso 15 ao 19 com um cântico de júbilo. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Sabe quando você está bem sujo? Aqui, quando nós estávamos reformando a construção, tinha dia que eu não precisava vestir de preto para minha alma estar com a áurea negra, para não estar deprimido em trevas. Basta uma construção, né, Rony? Cara, levantava às 6h30 da manhã, ia para a escola, um primeiro período, ia em casa 1 hora, almoçava, voltava para a escola, saía às 5h30 e vinha direto para cá. Saía daqui meia-noite. Muitas vezes nós saíamos meia-noite aqui do templo, na reforma, sujo. Sabe quando você entra debaixo do chuveiro, que você começa a umidificar o nariz, e sai aquele tijolinho de terra em vez de... Não era só um catarro. Sabe um catarrinho com terra? Você tira assim, você olha, está a terra, seus olhos. Ah, quem é pedreiro sabe disso, né? Né, Valdeci? Quebra uma parede para ver se não vai sair um catarrinho de terra. Na orelha. E você tomava aquele... Eu gostava de um banho assim, tipo meia-noite, meia-noite e meia, de um banho assim no inverno super, naquela água fervente que estava queimando. E saía toda a terra, quando saía toda a terra, mas dava uma paz, dava uma sensação de limpeza, dava uma sensação de... Tem nada que me atrapalha cair na minha cama e dormir até amanhã. Versículo 15, eu sinto em Davi essa mesma circunstância. Um homem que até aqui reconhece o pecado, vê tudo que estava ruim. Um homem que até aqui entende quão grave era o seu pecado. Um homem que até aqui entende o quão tinha pecado contra Deus. De repente ele simplesmente olha e diz: eu fui limpo, eu fui restaurado, a alegria da tua salvação está em mim. Ah, eu sinto o sustento do Espírito Santo de Deus para te servir. Talvez é isso que você precisa sentir. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Se fosse só sacrifícios, eu te daria, Deus, mas não é isso que o Senhor deseja. Tu não te deleitas, tu não te alegras em holocaustos e sacrifícios. O Senhor não está afim disso. Sabe o que ele está afim? Do verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O sacrifício que Deus aceita é o coração que olha, eu pequei contra ti, Deus, mas eu tenho a tua salvação, então vamos resolver. Perdoa, eu creio no teu perdão. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, verso 17, e um coração quebrantado e contrito, ele não desprezarás. Cara, me permite a transliterar, talvez para a linguagem de hoje. Talvez eu e você gostaríamos que estivesse escrito: um coração que nunca pecou, esse o Senhor não despreza. Não, mas Ele não escreveu isto. Talvez eu e você gostaríamos que Ele tivesse escrito: aquele que faz tudo certinho, direitinho, a este o Senhor não despreza. Mas não. Davi escreve: o pecador, o que erra, aquele que deu tanta bobeira na vida, aquele que andou por tanto caminho ruim, se ele possuir um coração quebrantado, esse Deus de Israel jamais irá desprezar. Gosto de dizer que para pecado tem cura. Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que não tem cura é coração duro. A este Deus despreza. Às vezes, no meio do caminho, a gente tem que deixar pessoas para trás. Ou simplesmente blindar o coração e não permitir que elas afetem mais o coração. Constantemente eu faço isso. Gosto de brincar e dizer: pode sapatear pelado da minha frente, que não me ofende mais. Blindei. Entendi que não faz parte, que não acrescentou, que não deu acréscimo. Porque aprendi
que é o coração duro, até Deus Supremo de todas as misericórdias despreza. Imagina eu, homem pecador. Para coração duro não há conserto. E essa palavra conserto com S me deu uma experiência muito trágica. Há uns 4 anos atrás, tinha uma aluna, já viu falar da ervilha saltitante? Era um desenho que a ervilha não parava. Tem criança que a ervilha é saltitante, né? Não quer, só se amarrar ela dá um jeito. Eu tive uma aluna assim, uns 4 anos atrás. Um dia cheguei, eu acho que do recreio, e ela já estava tocando terror, em pé em cima da cadeira, liderando todo mundo. Eu olhei lá da porta, apontei-lhe o dedo, fechei-lhe a cara e bradei bem alto: hoje eu vou te consertar. Já ouviu alguém dizendo isso para você? Hoje eu vou te consertar. E ela olhou para ela, assim, tipo assim, ela ficou procurando onde que estava estragado nela. Ela simplesmente, na sua ingenuidade, ela ficou procurando nela onde estava o estragado para eu consertar. Instantaneamente o Espírito Santo de Deus olhou para mim e disse assim: que prepotência, arrogância é essa de achar que você conserta um ser humano? Mulher apaixonada é que acha que vai consertar maloqueiro. Vai apanhar o resto da vida, mas acha que vai consertar um maloqueiro. E Deus simplesmente olhou para mim e disse: que prepotência e arrogância é essa de achar que você pode consertar um ser humano? A verdade nua e crua aqui do 17 é assim: se seu coração for quebrantado diante de Deus, Ele te restaura. E quando Ele te restaura, e digo aqui, nunca mais na minha vida disse para um aluno: eu vou te consertar. Aprendi. A duras farpas, aprendi. Mas a verdade nua e crua aqui é que se você mantiver um coração quebrantado, Deus vem, e como a Davi, Ele restaura você, e enche a tua boca de um cântico. Faze o bem, no verso 18, a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, ou seja, traga plenitude, no verso 19. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Querido, quando você olhar para Deus, reconhecer seu pecado e a alegria da tua salvação for restaurada, o que o Davi de Deus diz no verso 29, o Davi restaurado, cujo coração havia sido amaciado, ele ensina: seja lá o que você fizer, seja lá o que você fizer, Deus vai ficar lá do trono batendo palma e gritando orgulhosamente: é meu filho. É meu filho amado em quem tenho prazer. É meu filho amado em quem eu me comprazo. Se for sacrifício, holocausto, oferta, novilhos, o que botar sobre o meu altar, eu vou receber. Porque tem coração quebrantado. Talvez o que eu e você precisemos seja como Davi: parar de lutar para ter salvação, porque Cristo já te deu na cruz do Calvário. Aceite e está consumado. E passar a lutar. E passar a lutar para que a alegria da salvação não se afaste de você jamais, nem um dia. Recentemente alguém me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu não estarei mais congregando na igreja porque eu não concordo que uma pessoa seja salva, possa ser salva e escolhida de Deus. Então essa doutrina que a igreja prega me ofende. Aí eu dei minha resposta padrão: ok, vá na bênção. Minha resposta real seria: não tenho como mudar o evangelho para te satisfazer. Jesus Cristo disse que se eu estou nas mãos dele, com o coração quebrantado, ninguém pode me arrebatar. A salvação vem de Deus,
Você perde a alegria, mas pode ser restaurada. Você perde o ânimo de servi-lo, mas pode ser restaurado a alegria do primeiro amor. Te dou graças, Pai, eu te honro, porque Tu és Deus, o Deus da minha salvação. Tudo vem de Ti, tudo é do Teu trono, Pai. Eu te louvo, Deus, nesta noite, Pai. Toma as nossas vidas e enche-nos, ó Deus, com a Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério de Louvor.